saco muito pequeno, muito enrugado, muito retraído junto do pênis, ou o saco muito grande, muito flácido, cheio de pele, de vincos, isso tem como ser melhorado? Tem como melhorar a estética da região escrotal? Sim, e nós vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Bom, que os homens têm se preocupado cada vez mais com a estética facial, corporal e também genital, a gente tem falado sempre aqui no canal. Mas a estética peniana sempre foi o foco, né? Os homens sempre quiseram, sonharam até em aumentar o pênis. Mas o saco, a região escrotal, também tem sido alvo de muita procura, tá? Por algumas formas de melhorar alguns pontos que causam incômodo nos homens. E esse incômodo ele pode ser visual, estético ou até funcional em alguns casos. Pode causar dor, pode causar desconforto ou impedir algumas práticas do dia a dia. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos falar sobre o que pode ser feito para melhorar a estética genital escrotal. Mas antes, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações para serem avisados quando os vídeos forem lançados, curtirem esse vídeo para ajudar a gente ao canal continuar crescendo cada vez mais. Bom, nós temos diversas situações que podem acontecer na região escrotal que podem causar incômodo, tá? Então nós temos aquele homem que tem um saco muito pequeno, muito embutido, na verdade ele deve ser muito retraído, tá? Então a região escrotal ela tem um músculo também por dentro da pele, que é a túnica dartos, é uma camada muscular que contrai, que retrai em algumas situações como frio, por exemplo, mas em alguns homens ela é mais contraída e mais retraída, em outros ela é mais flácida, tá? E isso causa uma série de alterações. Além do saco ficar mais alto, o próprio testículo ficar mais alto, podem surgir muitas rugas na região do saco, tá? Muitas rugas, o saco pode ficar cheio de vincos, pode ficar muito contraído e até os testículos podem ficar muito ao lado do pênis, muito laterais, não abaixo do pênis, como é o mais habitual. Essa situação ela pode ser tratada de uma determinada forma, tá? Existem, na verdade, formas diferentes de tratar cada uma dessas alterações e a gente vai falar um pouco sobre essas formas de tratamento no final do vídeo, depois de falar dos diagnósticos. Mas, por exemplo, com a aplicação da toxina botulínica, do Botox, tá? O Botox, a aplicação de toxina botulínica nessa musculatura, ele relaxa a contração desses músculos, relaxa, né, esses músculos e permite que o saco fique mais solto, menos retraído e que ele fique até mais liso, tá? Fique com um aspecto mais liso. Isso acaba dando um aspecto mais jovem, né? Serve como um certo rejuvenescimento, assim como é feito na face, também na região escrotal, mas impede também esse incômodo dos testículos muito altos, tá? Uma outra situação é, inclusive, relacionada ao testículo retrátil. Esse é um testículo que sobe muito, não tem tanta relação com o saco em si, mas com os testículos. E uma outra forma de aplicação do Botox pode impedir ou diminuir essa subida do testículo que muitas vezes causa dor, causa incômodo nesses homens. Já uma situação inversa, né, que é o saco extremamente grande ou com muita pele ou com uma flacidez muito grande, também traz incômodos, também traz transtornos aí para o homem. Muitos pacientes reclamam de que o saco fica pegando na roupa, prendendo ali na cueca ou na roupa, na calça, de que eles não podem usar, vamos por uma sunga na praia, porque o saco acaba saindo pela lateral da sunga. Eles têm dificuldade com algumas práticas esportivas, por exemplo, para correr, o saco fica balançando, o testículo fica balançando muito, porque o saco é muito longo, muito comprido, e isso acaba causando dor com aquele impacto do testículo, puxando o testículo para baixo e para cima. Às vezes, mesmo com a cueca mais justa, tem esse incômodo, tá? Então, tem sim situações em que isso atrapalha o dia a dia, a vida do homem, tá? Tem casos em que isso acontece por conta da idade, em homens mais velhos, o saco vai ficando um pouco mais caído, mais flácido, mas também acontece em homens jovens e atrapalha bastante o dia a dia. Essas situações também podem ser tratadas, existem outros procedimentos para isso, existem procedimentos, por exemplo, cirúrgicos, tá? Existem formas de fazer uma redução da pele do saco, um levantamento aí do saco e melhorar não só visualmente, tá? Mas também
melhorar em termos funcionais todas essas queixas que a gente conversou. E por último, uma outra situação muito comum é a prega peno-escrotal. Tá? O que é isso? Muitos homens têm uma prega, ou seja, um excesso de pele aqui na região do ângulo peno-escrotal, né? Pênis e escroto, entre o pênis e o saco. Tá? Ou seja, essa pele que aqui você vê um ângulo reto, né? O saco se inserindo bem na base do pênis, esse é o ideal. Ele pode ter uma teia aqui, uma prega, uma pele que vem aqui e forma aquele papo de peru que alguns pacientes falam. Tá? Essa pele vindo aqui na frente, ela pode causar um aspecto estético pior no pênis, ela pode causar uma impressão de diminuição, né? O pênis parece menor quando você tem uma pele cobrindo essa região. Tem homens que já nascem com essa condição, com essa pele muito grande, outros não, mas tem homens que ficam com essa situação depois de fazer uma postectomia em que é retirada muita pele. Se retirou muita pele do prepúcio, essa pele de trás da base do pênis avançou e com isso trouxe a pele do escroto em direção ao pênis. Essa situação da prega peno-escrotal, ela pode ser tratada, resolvida também com um procedimento cirúrgico relativamente simples. Tá? Então, quais são esses procedimentos que podem ser feitos hoje na região escrotal para uma melhor estética? Bom, primeiro, como eu falei, o Botox, aplicação de toxina botulínica, isso é um procedimento simples, feito em consultório, demora coisa de 15 a 20 minutos, anestesia local, e você tem uma melhora após 14 dias do procedimento, uma grande diminuição daquela contração, retração que forma o aspecto enrugado do pênis encolhido, tá? E além disso você consegue manter esse resultado por aproximadamente 5 meses, tá? Por volta de 5 meses, depende um pouco de paciente para paciente. O testículo retrátil, esse também, em alguns casos, é tratado cirurgicamente, com uma cirurgia que secciona o músculo cremaster, que puxa o pênis muito para cima, principalmente em casos que pode ter risco de torção, mas uma outra opção é a aplicação da toxina botulínica no cremaster, relaxando esse músculo e não deixando ele trazer mais o testículo para cima. Tá? Além do Botox, o que mais pode ser feito? Podem ser feitas cirurgias de escrotoplastia, tá? Então a gente tem como fazer uma escrotoplastia redutora, retirando um excesso de pele da região do pênis, geralmente esse excesso retirado da parte posterior do saco. Tá? É feito também uma correção, uma escrotoplastia para correção da prega peno-escrotal, retirando aquele excesso de pele, separando, né, o pênis um pouco mais do saco, não deixando essa junção, essa aderência entre o pênis e o saco tão grande, retornando, finalmente tendo aquele ângulo correto de saco e pênis mais um ângulo de 90 graus, e não aquele triângulo. Tá? Isso tudo é possível ser feito com cirurgias que são basicamente plásticas escrotais, mas são bastante simples. Tá? São cirurgias simples, com recuperação rápida e um resultado estético muito interessante. Temos também, assim como tem as cirurgias para reduzir o excesso de pele no saco, deixar o saco mais alto, né, o lifting escrotal, tornar o saco mais proporcional ao pênis, temos cirurgias também para aumentar o volume, não cirurgias, mas procedimentos que podem ser feitos para aumentar o volume escrotal. Tá? Então, homens que têm essa queixa podem ser aumentados apenas, às vezes, com a aplicação do Botox, já causa um certo aumento se ele vinha sendo muito retraído, vai ficar mais liso, vai ficar um aspecto mais jovem, mas também é possível aumentar cirurgicamente o volume escrotal. Situações em que você tem um escroto muito pequeno, em casos em que há ausência de um testículo, esse testículo não nasceu sem ele, foi perdido na região inguinal na infância, ou foi retirado cirurgicamente por conta de um tumor, de um câncer, de uma torção de testículo, é feita a colocação da prótese testicular, também é um procedimento que visa uma correção estética, né, uma melhora estética visual, mas também, aí, no caso, uma correção de algo que não estava normal e vai passar a ser uma estética normal, e muitas vezes pode ser feito também um aumento do escroto para manter uma proporção entre pênis e escroto. Tá? Essa relação do pênis e escroto é muito importante, porque se você vê um saco muito pequeno, fica estranho, o pênis longo e o saco pequeno, e um saco muito grande pode até dar uma impressão de o pênis ser menor, além do próprio saco também não ficar muito bonito, né, visualmente, mas o pênis pode parecer melhor frente a um saco tão grande.
Isso os homens têm se incomodado bastante, têm procurado ajuda, tá? E hoje a gente tem diversas formas de tratar e melhorar. Basta que o paciente venha, passe numa avaliação, a gente examine e aí proponha quais opções de tratamento são adequadas para que a gente possa escolher a melhor opção, realizar o tratamento e a satisfação é muito grande. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham tirado todas as dúvidas, mas se não tiraram, se ainda tem dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente vai continuar conversando. A conversa continua, permanece ali para sempre nos comentários. Curtam o vídeo, ajudem a gente a continuar produzindo mais conteúdo como esse. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem o vídeo. Cuidem-se e até o próximo vídeo.